Bem, pessoal, então a gente continua a nossa aula. Uma ótima noite a todos e vamos continuar a nossa da onde a gente parou na aula passada. Vocês imaginam que a gente vai ter mais 2 feriados até o fim do semestre, então a gente não tem aula na semana que vem, e no dia 15 também nós não vamos ter aula, né, por causa do feriado de finados. Então a gente está bem próximo do final do semestre letivo. Em virtude, então, dos feriados também, se eu deixar a prova para ser feita durante o horário da aula, a gente vai perder tempo, né, e a gente vai ter vários feriados, né, então eu deixei a prova aberta para vocês irem fazendo. Ela vai ter 20 questões, ela abre agora às 22 horas, ela fica até o dia 8 aberta, tá, dá tempo de fazer com calma. Então eu tinha falado, então assim, basicamente, né, saibam consultar a tabela periódica. E hoje você tem as tabelas periódicas online, elas te dão diversas informações, né. Então, por exemplo, do ela fala do elemento químico, né, a gente está falando da lista de exercícios do exercício de número 8. Ele fala que o elemento 109, né, também chamado de metinério, em homenagem à física austro-sueca Lise Meitner, foi produzido em agosto de 1982 por uma equipe do Instituto de Pesquisa de Íons Pesados da Alemanha. Descreva a sua configuração eletrônica utilizando as notações SPF de gás nobre. Nomeie outros elementos encontrados na mesma série que o meitinério. Então a gente pode olhar a tabela periódica, né? É o elemento de número atômico 109. Então, se você clicar no número atômico 109, você vai ter o símbolo dele, que é MT, e a distribuição eletrônica dele. Então você imagina que aqui é a distribuição que eles chamam no caroço do átomo, são os elétrons que ele tem mais interno, né, esses elétrons, não é impossível serem retirados. Aí você tem 7s2, 5f14, 6d7, né. Se você for ver os estados de oxidação que esse elemento pode ter, é um absurdo. Tem estado de oxidação 9, estado de oxidação 8, estado de oxidação 6, estado de oxidação 4, estado de oxidação 1. Pessoal, eu já tinha falado para vocês na aula anterior que às vezes fala assim: "Ah, um elemento artificial". Você fala: "Meu Deus, mas elemento artificial, né, fizeram elemento químico, né". Então, assim, não é que o elemento, não exista, você imagina que ele sofre um decaimento radioativo tão rápido, quer dizer, ele se transforma em outros elementos químicos. O que que faz um elemento ser radioativo ou não? Então você imagina que você tem aquela faixa de estabilidade, então aqui você imagina que você tem o número de nêutrons e o número de prótons. Quando essa razão, número de prótons, número de nêutrons, ela passa de 1, o elemento começa a sofrer decaimento radioativo, né. Então, por exemplo, tem elementos que eles têm uma meia-vida, né, a meia-vida é o tempo que demora para metade do elemento se decompor em outro elemento. Então, por exemplo, o Tecnest, se você for olhar para a tabela periódica, opa, se você olhar para a tabela periódica, o Tecnest, ele tem número atômico 43. Se você olhar pra família 7A, você vai ter o astato. São todos elementos químicos que sofrem um decaimento radioativo muito rápido, né, eles decaem, emitem partículas alfa e beta,
e gama para se transformar em outros elementos químicos e cair nessa faixa de estabilidade, onde o número de prótons é igual ao número de nêutrons, né? Então você imagina que todo o tecnécio, por exemplo, que tinha na superfície da Terra, com o tempo que o nosso planeta se gerou, todo ele já decaiu, já não existe mais. Então por isso que eles falam que é um elemento artificial. Então se você for olhar para o caso do elemento 109, você sabe que 109 é o número de prótons que ele tem, e ele tem massa atômica 277. Então você pode ver que ele tem mais que. Então você imagina que ele tem muito mais nêutrons do que prótons. Isso daí torna ele radioativo, né? Ele sendo radioativo, ele decai, ele se transforma em outros elementos, emitindo partículas alfa, gama e beta. Não é o objetivo dessa disciplina, desse curso, da gente falar de química nuclear, né? Mas é só para vocês terem uma ideia. Então você imagina que a maioria dos elementos que estão na família do meitnério, do número atômico 109, todos esses que estão nesse mesmo período, eles têm um número de nêutrons muito maior que o número de prótons. Então todos eles sofrem decaimento radioativo, né? Não são elementos que são encontrados naturalmente na natureza, tá? E uma coisa interessante, ah, fala que esse elemento químico ele pode ter estado de oxidação mais 9. Então você clica no número atômico 109. Então aqui ele está falando que esse elemento químico aqui, ele pode ter estado de oxidação mais 9. Você acha que ele vai perder quais elétrons? Se ele for ter um estado de oxidação mais 9. Então é o que eu falei, não importa se você vai desenhar os orbitais S ou D primeiro. Você imagina que você sempre vai retirar os elétrons do número quântico principal. Então primeiro você tira os elétrons do orbital S e depois você tira os elétrons do orbital D. Então você imagina que ele vai ter 2 elétrons no orbital S. 1, 2, 3, 4 e 5. Então se a gente for colocar os elétrons nos orbitais D, a gente coloca primeiro 5 elétrons. Ele tem 7 elétrons de orbitais D. A gente vai pegar os outros 2 e a gente emparelha agora, tá? Então você imagina que ele tem 2 elétrons em orbital S e ele tem mais 7 elétrons em orbitais D. Então o estado de oxidação dele mais 9 é quando ele perde todos os elétrons que ele tem em orbitais S e D. Fala também que ele tem estado de oxidação mais 3 e mais 4. Então você imagina que se ele tiver estado de oxidação mais 4, ele vai perder todos os elétrons que ele tem no orbital S e depois ele vai perder os elétrons que ele tem no orbital D, certo? Para ficar com uma camada semi-preenchida, os orbitais D semi-preenchidos, tá? Você pode nomear os parentes dele, todos que estão ali. Você pode nomear como parentes deles todos que estão ali no último período da tabela periódica, né? Os elementos de 104 a 112. Certo? Então, voltando aos exercícios que a gente estava falando, aí tem uma série de questões. A gente já tinha falado do 9. A gente já tinha feito 10? A gente já tinha feito 10? O 11? Tá? Então é o 11. Organize os seguintes átomos em ordem crescente
de energia de ionização. Então aqui a gente está na questão de número 11. O que é mesmo a energia de ionização? Então você tem aqui, no exercício de número 11, você tem o silício, o potássio, o fósforo e o cálcio, tá? É o tipo do exercício que você pode simplesmente pegar, olhar ali na tabela periódica. Aí você lembra que a energia de ionização é a energia necessária, né? Então, por exemplo, você tem aqui o cálcio, a energia de ionização é a energia, fazer com o potássio ficar mais bonitinho. Tem o potássio, você vai retirar um elétron do potássio, daqui que é a energia de ionização, né? Então, se você for olhar na tabela periódica, né, como que ela está distribuída, você vai ter o potássio que tem número atômico 19, você tem o cálcio que tem número atômico 20, né, na família 1A e 2A respectivamente. Se você for olhar na família 4A, você vai ter o silício, que tem número atômico 19, e na sequência você vai ter na família 5A o fósforo, que tem número atômico 15. Desculpa, eu pus 19, é 14 e 15, obviamente, né? E aqui meu A ficou como um P. Então você pode imaginar que você tem na família 4A e na família 5A silício, fósforo, potássio e cálcio. Aí você imagina qual que vocês acham que vai ter maior energia de ionização? Qual que vai ser mais difícil você tirar o elétron? Você pode imaginar que tem aquela, lembra aquelas tendências que eu falei para vocês desde o comecinho do curso? O professor de Química Geral também no ensino médio, a primeira coisa que ele fala é o quê? Você imagina que os não metais têm tendência a ganhar elétrons, né? Os metais têm tendência a perder elétrons. Característica metálica é a característica que um elemento tende a perder o elétron. Então você imagina que dessa série, o fósforo é não metal e o silício é semimetal, né? Então, só por isso a gente já imagina que, com certeza, o mais difícil vai ser tirar o elétron do fósforo. Na sequência, o mais difícil vai ser tirar o elétron do silício. Aí na sequência a gente tem cálcio e potássio, né? Você imagina que vai ser mais difícil tirar o elétron do cálcio do que tirar o elétron do potássio. Então é para você ter essa ordem aqui na série, né? Não esqueçam também daquele detalhe, né, que além do fósforo ser não metal, você imagina que todos os elementos que estão na família 5A, então você tem ali na família 5A nitrogênio, fósforo, arsênio e antimônio. Lembra-se que todos os elementos que estão nessa série, né, eles vão ter aquela distribuição eletrônica, né? NS2, NP3. Então eles têm aqui o orbital S totalmente preenchido e aqui você vai ter o orbital P, cada um com um elétron. Então você imagina que é muito estável energeticamente você ter um orbital P semi-preenchido, né? Então você tirar um elétron de qualquer elemento da família 5A, isso daí representa que você vai deixar de ter um orbital P semi-preenchido, o que torna a energia maior, né, do que se espera. Tanto é que o nitrogênio tem uma energia de ionização maior do que a do oxigênio. Aí você fala, não, mas o oxigênio é menor, ele é mais eletronegativo, né? O oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica. É óbvio que é mais difícil tirar o elétron do oxigênio do que no nitrogênio. Não, não é justamente por causa dessa distribuição eletrônica aqui.
Então nunca olha só para o tamanho do átomo, né? Nunca olha só para o tamanho do átomo, você também tem que olhar para a distribuição eletrônica dele. Então, depois, na sequência, a gente tem a questão de número 12. A questão de número 12 fala: coloque os elementos em ordem crescente de energia de ionização, tá? Então fala qual desses daqui que vai ser, então você imagina assim, qual desses vai ser mais difícil de você tirar um elétron. Então você está aqui na sequência. Que você tem cloro, que você tem cálcio, e aqui você tem cloreto. Então, mais uma vez, né, se você olha na tabela periódica, você acha que, pessoal, alguém habilitou o fone, o som. Então, se você olhar na tabela periódica, você imagina que você tem o cálcio, tem número atômico 20, ele está na família 2A, e depois você tem o cloro, que tem número atômico 17, que está na família 7A, né? Você imagina que o cloro, ele é o terceiro elemento mais eletronegativo, né? E ele é menor do que o cálcio. Então, justamente por isso, deve imaginar, deve ser bem mais difícil tirar um elétron do cloro do que do cálcio. Também pode pensar que o cloro, você imagina que o cloro é um não metal, enquanto o cálcio é um metal. Mas você imagina que quando você tem, então imagina que aqui você tem um átomo, você imagina que quando você ganha um elétron, né, você aumenta de tamanho. Quando você perde um elétron, seu tamanho diminui, né? Lembra que eu estou falando o curso inteiro que toda a massa do átomo está no núcleo e todo o volume está na nuvem eletrônica. Então, se você ganha elétron, você aumenta muito de tamanho. Se você perde elétron, você diminui, né? Então, é até engraçado que você tem o cloro, que é 17, e o cálcio, que é 20, né? Então você imagina que se eu perder 2 elétrons no cálcio, eu vou ter o mesmo número de prótons. Eu vou ter, se eu perder 2 elétrons, né? Eu vou ter o mesmo número de elétrons que o cloreto, né? Mas você imagina que, então, o cálcio aqui, ele está já com estado de oxidação mais 2. Ele já perdeu os 2 elétrons que ele tem na camada mais externa e já adquiriu configuração de gás nobre. Então é praticamente impossível tirar um terceiro elétron dele. Por sua vez, o cloreto ele ganhou um elétron, então é mais fácil tirar esse elétron do cloreto do que do cloro, né? Então eu posso dizer que a maior energia é do cálcio 2+, seguida do cloro e, por fim, o cloreto, né? Então, a gente vem aqui pro agora, na sequência, a gente vem para o exercício de número 13. Responda as seguintes questões sobre os elementos com as configurações eletrônicas apresentadas aqui. Então, agora a gente está falando do exercício de número 13. Ele está falando que no exercício de número 13, a gente tem um elemento químico A, que ele tem a configuração eletrônica do argônio e 4s2. E a gente tem um elemento químico B,
que tem a configuração eletrônica do argônio, 3D10, 4S2, 4P5. Então aqui, pelo 4, eu já sei que são elementos do quarto período. Aqui, pelo fato de eu ter 7 elétrons na camada mais externa e aqui 2, eu já sei que o A é um metal alcalino terroso, e eu já sei que o B é um halogênio. Então é só olhar na quarta linha da tabela periódica. Então você olha na quarta linha da tabela periódica. Então, com certeza, a gente está falando de bromo e de cálcio, né? Então esse daqui é o cálcio e esse daqui é o bromo. Então vamos lá, o que que a pergunta quer saber? Exercício de número 13. O elemento A é um metal, metalóide ou não metal? Então você já sabe que o cálcio é um metal. Aí você tem a questão B. O elemento B é um metal, não metal ou um metalóide, né? Um ficou junto com um metalóide. Então lembra que os semimetais também são conhecidos como metalóides e os não metais também são conhecidos como ametais, né? É tudo a mesma coisa. Então eu já sei que ele é da família 7A, então eu vou colocar que ele é um não metal ou ametal, fica a critério de vocês, vocês vão escrever. C. Qual elemento espera-se ter a maior energia de ionização? Com certeza, né? Com certeza, a energia de ionização do bromo vai ser maior do que a energia de ionização do cálcio, né? O professor do ensino médio, eu lembro, a única coisa que eu lembro do ensino médio é que a professora falava sempre o livro didático, né? Você imagina que os halogênios têm tendência a ganhar elétrons, a ganhar um elétron para adquirir a configuração de gás nobre, e que os metais alcalinos, eles têm sempre a tendência, os metais alcalinos, eles têm sempre a tendência a perder um elétron para adquirir a configuração de gás nobre. Então, com certeza é mais fácil eu tirar elétron do bromo do que do cálcio. Bem, muito bem. Então, na sequência, ele pergunta qual elemento tem o maior raio atômico. Então, até aqui não é uma questão tão simples que se você for olhar na tabela periódica... Oi? 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 Ao menor. Então, enfim, você tem que saber quem que tem o maior ou menor raio atômico dos dois, né? Se você olhar na tabela periódica, você imagina que o cálcio tem número atômico 20 e o bromo 35, né? Então você sabe que você tem aquela tendência, né, que quando você sai da esquerda para a direita, o teu raio atômico diminui, né? Então, você sabe que o raio atômico do bromo vai ser menor que o do cálcio. Eu coloquei aqui alguns valores de afinidade eletrônica, e aqui a gente tem raio atômico também. Se bem que o raio atômico que aparece no livro, ele é um pouquinho diferente do raio atômico que está na tabela periódica do PubChem. Mas se você for olhar na tabela periódica do PubChem, o cálcio tem um raio atômico de 231, enquanto que o bromo tem um raio atômico de 183. Então você imagina que o raio atômico do cálcio é maior do que o bromo, né? Então ele perguntou quem que é o menor. O menor é o bromo, né?
Muito bem. Agora a gente vai para a questão de número 14. Essa questão de número 14 eu acho bem interessante, né, que, é que eu falei, você tem que saber que tipos de cátions e ânions os elementos químicos podem formar. Depois a gente vai ver mais à frente, né, quantas ligações que cada elemento químico pode fazer. Então ele fala, quais dos seguintes íons são menos prováveis de serem encontrados em compostos químicos? Então você tem o césio, você tem o índio, tem o ferro 6, você tem o telúrio -2, você tem o estanho +5 e você tem o iodeto. Então vamos começar assim, quais são impossíveis? Pessoal, então vocês lembram do seguinte, você você nunca vai ver um cátion que tem uma carga maior do que 3, sabe, um cátion tetravalente. Se ele perder 4 elétrons, ele vai ser ou um óxido ou um oxiânion, né. Então, quando você vê um estado de oxidação +4, né, na ver errado é eu fazer isso daqui, o certo é eu fazer isso daqui, +4. É que nem é o mesmo caso do manganês, o manganês perde os 7 elétrons dele e vira manganês +7. Só que você não vai ter essa espécie aqui, obviamente, você tem um oxiânion, que é o permanganato. Então você imagina que o ferro +6 é um absurdo, você nunca vai ter. E também você lembra que o ferro, ele tem só 2 estados de oxidação, +2 e +3. O césio, ele está na família 1A, né. Você pode olhar aqui na tabela periódica, o césio, ele tem número atômico 55, o número atômico dele é 55, ele está na família 1A. Mais uma vez, né, família 1A tem sempre a tendência a formar cátions monovalentes, então ele com certeza existe. Você olha agora para o índio. O índio está na família 3A. Ó, o índio, ele tem número atômico 49 e ele está na família 3A. Quem está na família 3A tem distribuição eletrônica ns2, np1, onde N é o período que ele está, né. Então você imagina que o índio, ele está no ele tá no 5º período, né. Mas não importa, você imagina que todos os elementos que estão na família 3A, eles vão ter só 3 elétrons na camada mais externa, né, então é impossível você tirar um 4º elétron do índio, né, então você tem certeza que esse daqui, de jeito nenhum. Na sequência, você tem o telúrio. Quem está acostumado com a tabela periódica já olha ali, o telúrio tem número atômico 52, ele está na família 3A, ali oxigênio, enxofre, selênio e telúrio. Você sabe que os elementos da família 6A, também conhecidos como família do oxigênio ou família dos calcogênios, se eles ganharem 2 elétrons, eles vão adquirir a configuração de gás nobre, né. Tanto é que o oxigênio ele está sempre, você nunca vai ver isso daqui, mas ele tem sempre carga formal -2, nos óxidos e oxiânios. E o enxofre é muito comum, essa espécie aqui que é o sulfeto.
né. Então você imagina que sim, o telúrio ele pode ganhar 2 elétrons. Só que lembra da tendência periódica do raio atômico. Você imagina que quando você desce numa família, o teu raio atômico aumenta. Se teu raio atômico aumenta, quanto maior você é, mais difícil é você receber um elétron, tá. Mas isso daqui é possível. Então já na sequência, você tem o iodeto. Você sabe que o iodo tem número atômico 53 e ele está na família 7A, né. Então você sabe que quem está na família 7A tem distribuição eletrônica ns2, np5. Se ganhar um elétron, adquire a configuração de gás nobre. Então é óbvio que o iodeto, ele existe, né, ele é muito comum até, o iodeto. E depois você tem o estanho mais 5. Não acontece de jeito nenhum. Se você se você olhar na tabela periódica, você tem o estanho, ele tem número atômico, o estanho ele tem número atômico 50, ele está na família 4A. Quem está na família 4A tem distribuição eletrônica ns2, np2, na camada mais externa. Então você sabe que ele só vai ter 4 elétrons na camada mais externa, é impossível ele perder 5, tá. Então desses daqui, os únicos que não são possíveis é o ferro mais 6, o estanho mais 5 e o índio mais 4, né. Desses 6 que o exercício deu, esses 3 você sabe que não pode formar de jeito nenhum. Esse foi o exercício de qual que foi o número desse? 14. Aí a gente vai agora para o exercício de número 5. Coloque os seguintes íons em ordem crescente de tamanho. Então agora é o exercício de número 15. Então agora, no exercício de número 15, você tem aqui na série, você tem o potássio, você tem o cloreto, você tem o sulfeto e você tem o cálcio 2+, né. Se você for olhar a ordem da tabela periódica, você começa com o cloro em 17, aí você imagina que você tem o potássio número atômico 18, o cálcio, desculpa, o cloro, você tem número atômico 17, o potássio, você tem número atômico 19 e o cálcio número atômico 20. Aí na sequência você tem o enxofre, tem número atômico 16. Então você vai nessa ordem, 16, 17, 19 e 20. Isso daqui é o número de prótons que eles têm, né. Então você pode imaginar primeiramente o seguinte, você imagina que os ânions sempre vão ser maiores que os cátions, né. Então com certeza, eu sei que esses 2 ânions vão ser maior que esses 2 cátions. Você imagina que o enxofre, além de ele ter, se você só for fazer a comparação entre o enxofre e o cloro, você imagina que o enxofre tem um próton a menos que o cloro. Ou seja, ele vai ter uma atração menor nos elétrons da camada mais externa que o cloro. E, além disso, ele ganhou 2 elétrons, né. Então se aumenta quando você ganha 1 elétron, quando você ganha 2, se aumenta muito mais. Então você sabe que, com certeza, o sulfeto
é maior que o cloreto. E aqui nessa série, você imagina que o cálcio tem um próton a mais que o potássio, ou seja, o cálcio tem maior tendência, ele tem como atrair mais os elétrons da camada mais externa dele, né? O cálcio que o potássio. E também você imagina que ele perdendo 2 elétrons, ele vai ficar muito menor do que quem perdeu só 1 elétron, tá? Você imagina que o potássio perdendo 1 elétron, ele vai ficar com 18 elétrons na camada mais externa, e o cálcio, se ele perder 2 elétrons, ele vai ficar com 18 também. Então você pode até imaginar que cálcio e potássio, eles vão ter esses 2 cátions, eles têm o mesmo número de elétrons na camada mais externa, né? Só que o cálcio tem mais prótons que o potássio, né, que vai atrair bem mais esses elétrons. Então você pode dizer que com certeza o cálcio vai ser maior que o potássio, menor que o potássio. O cálcio vai ser menor do que o potássio. Esse é o exercício de número 15. Então a gente chega no Então agora a gente chega no exercício de número 16. Aí o exercício de número 16, ele tem uma série de itens. O item A, ele fala, entre os elementos enxofre, selênio e cloro, enxofre, selênio e cloro, qual possui o maior raio atômico, tá? Então você pode imaginar que você está aqui, né, na tabela periódica, você está na família 6A e aqui a família 7A. Aqui você tem oxigênio, aqui você tem flúor. Aqui você tem enxofre e selênio, cloro e bromo. Então você pode imaginar que o selênio, ele está na mesma família que o enxofre, só que ele está num período abaixo. Então você imagina que o selênio com certeza vai ser maior que o enxofre. Se o enxofre ele está no mesmo período que o cloro, só que ele está numa família anterior. Então você imagina que o enxofre vai ser maior que o cloro. Então você pensa que na ordem você vai ter cloro que é menor que enxofre e é menor do que selênio, no item A. Aí no item B ele fala qual possui maior raio atômico. Então agora é o item B. Ele pergunta quem possui maior raio atômico. O bromo ou o brometo? É a mesma coisa, né? Ganhou um elétron, vai ficar muito maior. Então você imagina que o raio atômico do brometo vai ser muito maior do que a do bromo. Lembra que o ânion sempre vai ser maior do que o elemento químico, tá? Aí a gente vem no item C. Qual dos seguintes elementos deveria ter a maior diferença entre a primeira e a segunda energia de ionização? Então você imagina que a primeira, então agora é o item C. No item C, ele está perguntando qual que é a maior diferença de energia entre a primeira e a segunda energia de ionização. Então você tem silício, você tem sódio, você tem fósforo e você tem magnésio. Você imagina que a primeira energia de ionização, quando você arranca, obviamente, um elétron do teu elemento químico.
E a segunda energia de ionização, obviamente, é quando você arranca o segundo elétron do teu elemento químico. Aí ele pergunta: qual desses tem a maior segunda energia de ionização? Então, talvez se ele me perguntasse, quem tem a primeira energia de ionização maior, ia ser uma coisa, mas ele está me perguntando a segunda. Então, você pode imaginar que aqui você tem silício, sódio, potássio e magnésio. Então, você imagina que você tem o silício está na família 4A, ou seja, a distribuição eletrônica dele é NS2, NP2. O sódio, ele está na família 1A, ele vai ter distribuição eletrônica NS1. Você imagina que o fósforo, ele está na família 5A, ele vai ter distribuição eletrônica NS2, NP3. E o magnésio, ele está na família 2A, ele vai ter distribuição eletrônica NS2. Então você imagina que, com certeza, vai ser muito mais o primeiro elétron, com certeza vai ser muito mais difícil tirar um elétron do enxofre do que do silício. E assim sucessivamente. Só que você tem que pensar o seguinte: se eu perco um elétron aqui no magnésio, a primeira energia de ionização, a menor que tem, é a do sódio. Né, obviamente, né, eu estou desde o começo do curso falando que ele tem tendência a formar cátion monovalente. Tá? Mas você imagina o seguinte: se eu tiro 2 elétrons aqui, eu adquiro a configuração de gás nobre. Se eu tirar 2 elétrons aqui, eu vou ficar com os meus orbitais p livres. Se eu tiro 2 elétrons aqui, eu vou ficar com um elétron ainda no orbital p. Né? Então eu vou tirar 2 elétrons. Aqui eu vou tirar 2 elétrons. Aqui eu vou tirar 2 elétrons. Só que aqui, se eu tiro um elétron do sódio, ele já vai adquirir a configuração de gás nobre, que é o neônio. Né? Então você imagina que vai ser praticamente impossível tirar o segundo elétron do sódio. Né? De todos os elementos que estão desenhados aqui, a primeira energia de ionização, a menor que tem, é a do sódio. É muito fácil tirar o elétron dele, mas o segundo já é impossível de tirar, justamente por causa da distribuição eletrônica que ele tem. Ele perde um elétron, ele adquire a configuração de gás nobre. Né? Então a gente segue. Agora a gente tem o exercício de número D. Qual deles tem maior energia de ionização? E qual deles possui maior raio atômico? Então agora a gente está no item D. Então a gente tem nitrogênio, fósforo e arsênio. Ele está falando qual deles tem maior energia de ionização. Você imagina que nitrogênio, fósforo e arsênio, todos eles estão na família 5A. Você tem na sequência nitrogênio, fósforo e arsênio, nessa sequência aqui. Você imagina que todos eles vão ter na camada mais externa essa distribuição eletrônica aqui, correto? Então, todos eles têm a mesma distribuição eletrônica e o raio atômico, ele aumenta à medida que você desce na família. Então, com certeza, vai ser mais fácil tirar elétron do arsênio que do fósforo. Vai ser mais fácil tirar elétron do fósforo do que do nitrogênio. Tá? Então, e também o nitrogênio
Ele é o quarto elemento mais eletronegativo da tabela periódica, né? É flúor, oxigênio, cloro e nitrogênio. Então eu vou colocar nitrogênio, maior energia, seguido o fósforo e depois o arsênio. Aí na sequência ele me pergunta qual deles tem maior raio iônico. O raio iônico é se ele ganhar um elétron. Então, você tem o oxigênio, que então você tem o oxigênio, você tem o nitrogênio e você tem o flúor. Tá? Você tem o óxido, o nitreto e o fluoreto. Tá? Então você pode imaginar que o maior vai ser o nitreto, seguido pelo óxido e por fim o fluoreto. Esse foi o exercício 16, a gente chega no exercício de número 17. Compare os elementos sódio, boro, alumínio e carbono com relação às seguintes propriedades. Qual deles tem o maior raio atômico? Então aqui você tem o exercício de número 17. Aqui a gente tem o item A. Então você tem sódio, boro, alumínio e carbono. Tá? Então você sabe que na família 1A você vai ter o lítio e o sódio. Na família 3A você vai ter o boro e o alumínio. E na família 4A você vai ter o carbono. Tá? Então você espera, por isso, né, o que está mais à direita e mais abaixo é o sódio. Então você acha que o sódio vai ser o maior. Aí na sequência, você imagina que vai ser o alumínio, o boro e por fim o carbono. Né? Lembra daquela tendência, você desce, o raio atômico aumenta. Você anda da esquerda para a direita, o raio atômico aumenta também. Não, mas não se esqueçam que tem muitas anomalias, né? Eu poderia confirmar tudo isso que eu estou falando para vocês através também da tabela periódica do PubChem, né? Aqui a gente tem o raio atômico, né? Então, se você for olhar, o raio atômico do sódio é 227, o raio atômico do alumínio é 100 e o raio atômico do alumínio é 184, o raio atômico do boro é 192 e o raio atômico do carbono é 170, tá? Então você imagina que aqui a gente tem uma pequena anomalia do que deveria ser esperado. A gente espera que ia ser boro e alumínio, mas é o contrário. Mas é que eu falei, tem até algumas divergências, né? Se você descer na página de baixo, na figura 7.5 do livro didático, né? Na figura 7.5 do livro didático, se você for olhar os raios atômicos, ele está colocando aqui que o raio atômico do boro é 83 e 143, né? Então aqui ele coloca 83 e aqui ele coloca 143. Então, segundo o livro didático, eu acertei. Segundo a tabela periódica do PubChem, a gente tem uma pequena anomalia ali, né? Quando a gente compara
o boro e o alumínio, né? O valor que está no livro didático e que está na tabela periódica do PubChem é um pouquinho diferente, tá? Então você imagina que algumas coisas na literatura ainda ah, não se chegou a um comum acordo ainda. Então a gente continua. É claro, né? Eu não vou perguntar isso para vocês na prova, né? Põe uma pergunta na prova e falo quem que é maior, o alumínio ou o boro, né? Aí vocês não vão saber mas se eu levo em conta a tabela periódica do PubChem ou o livro didático, né? Tipo da coisa que eu nunca vou perguntar numa prova, mas é bom vocês saberem que existe esse tipo de discrepância na literatura. Então a gente chega no. Agora a gente está fazendo. Qual tem. Agora é o item B. Qual tem entalpia de adição eletrônica mais negativa? Então, quando fala de adição eletrônica, também o pessoal conhece como afinidade ao elétron, né? Então, você imagina que a afinidade ao elétron é esse daqui, o cloro, ele recebe um elétron para formar o cloreto, isso é afinidade eletrônica, né? Então, eles falam desses daqui, qual você acha que vai ter maior afinidade eletrônica? Imagina que o sódio ele vai ter uma afinidade eletrônica muito baixa. Você imagina que entre o boro e o alumínio, com certeza vai ser mais fácil o boro receber elétron, né? Então você imagina que até você pode pensar, aqui você tem semimetal e aqui você tem não metal. Semimetal e não metal. Então você imagina que vai ser. Então você imagina que vai ser mais fácil receber. Então você imagina que o que vai receber elétron mais fácil é o carbono. Na sequência, você vai ter o boro, o alumínio e o sódio. Tá bom? Pessoal, a gente termina a lista então numa próxima aula. Para não ficar muito maçante o assunto, eu queria perguntar uma coisinha para vocês. Vocês sabem que você forma um sal toda vez que você tiver uma reação de um metal com não metal, né? Então, por exemplo, mais clássico, né, o cloreto de sódio ou o iodeto de potássio. Lembra que nessa denominação, né, você sempre vai escrever o cátion primeiro, o ânion depois. Quando você tem metal com não metal, você tem um sal iônico. Quando você tem, quando você tem não metal com não metal, aí você tem a ligação covalente, né? Então, por exemplo, o hidrogênio é não metal. Você tem aqui o metano. Você tem aqui o metano, tem uma substância que é a covalente. Você tem aqui amônia, é uma substância que é covalente. Você tem, como que chama esse daqui mesmo? Hexafluoreto de enxofre. Você tem uma substância covalente. O enxofre é não metal e o flúor é não metal. Tem aqui a família 3A, não é? Você sabe que todos os elementos da família 3A vai ter distribuição eletrônica Ns2, Np1. O primeiro elemento da família 3A, ele é um semimetal. Então, ele tem tendência
Ele tem propriedades intermediárias entre os metais e os não metais. Você imagina que o boro, ele faz ligação covalente. Então, se eu falo que o boro reagiu com o cloro para formar uma substância. Então, você tem aqui boro mais cloro. Que espécie você acha que você vai formar? Em outras palavras, quantas ligações você acha que o boro faz? Quantas ligações o boro faz? Vamos fazer o diagrama de caixinha. Então, aqui você tem o orbital S, e aqui você tem os orbitais P. Né? Ele vai ter... Lembra quando tinha que fazer a distribuição eletrônica, né? Você coloca sempre os elétrons no orbital S. Depois que você preencheu os orbitais S, aí você vem preenchendo os orbitais P. Então, a ideia de ligação covalente é que você compartilhe os elétrons, né? Então, por exemplo, você tem um sal mais clássico, o cloreto de sódio. Você imagina que ele se dissocia em água para dar um cátion e um ânion. Por quê? Porque os elétrons estão com mais eletronegativo, estão com não metal. Se eu tenho agora o metano, né? Você imagina que esses dois elétrons estão compartilhados, né? Os elétrons que formam a ligação entre o carbono e o hidrogênio, eles estão compartilhados. Aqui, o par de elétrons ficou com o não metal, que é o mais eletronegativo, né? Então, você começa a compartilhar os elétrons. Então, nessa de compartilhar os elétrons, você imagina o seguinte, que ele vai combinar os orbitais S e P. Então, ele promove esse elétron que estava no orbital S para cá. E ele combina esses três elétrons, ele combina os orbitais S com dois orbitais P para formar a ligação química. É o que a gente chama de ligação sp2. É o que a gente chama de hibridização sp2. Então você imagina que o boro, ele só pode fazer 3 ligações. 1, 2, 3 ligações. Então, por exemplo, se o boro reage com o cloro, tá? Vai formar cloreto de boro, né? Você nem precisa falar tricloreto de boro, por quê? Porque o bromo o boro, ele só pode fazer 3 ligações, né? Então, se eu for dar o nome dessa espécie, eu vou falar cloreto de bromo. Por quê? Porque o bromo só pode fazer 3 ligações. Então, ao longo da família, o que é interessante, né, se você for pensar nos aletos, né, aí você imagina que os demais elementos da família 3A são metais, né? Você tem boro e alumínio, né? E você vai ter o galho, o índio e o talho. Então, eu já falei para vocês aquele efeito do Parinette. Aí você imagina que os demais elementos da família que são metais, eles perdem todos os elétrons que ele tem, né? Tanto no orbital S quanto no orbital P para formar cátions trivalentes. Então você imagina que todos os cloretos da família 3A, eles sempre vão ser desse tipo, né? Então você tem o cloreto de boro, você tem o cloreto de alumínio, você tem o cloreto de galho.
Todos os cloretos dos elementos da família 3A têm essa característica, né? Aqui é o metal Cl3. O boro faz ligações covalentes, mas ele só faz 3 ligações covalentes. Os demais elementos da família que são metais, eles têm 3 elétrons na camada mais externa, eles perdem os 3 e formam cátions trivalentes. Eu já falei para vocês milhares de vezes que aqui a gente tem o efeito do par inerte, à medida com que você desce na família da tabela periódica, né? Então você imagina aqui no caso do tálio, ele perde esse único elétron que ele tem aqui no orbital P, mas aí fica muito difícil tirar os elétrons que estão no orbital S. Então o tálio ele tem 2 estados de oxidação, que é mais 1 e mais 3, onde o estado de oxidação mais 1 é o mais estável. Tá? Agora eu vou falar quantas ligações o carbono faz. E todo mundo vai falar que é 4, né? Então você imagina que quem está na família 4A vai ter distribuição eletrônica NS2 e NP2, certo? Quem está na família 4A. Então, você tem aqui os orbitais S e aqui os orbitais P. Tá? Então você imagina que o carbono ele promove um elétron que ele está no orbital S para o orbital P. Lembra que as ligações químicas acontecem como? Compartilhando elétrons, né? Então, se eu tenho 4 orbitais vazios, eu posso fazer 4 ligações. Então, é por isso que o carbono ele faz 4 ligações. Qual que é a geometria de uma molécula que tem um carbono em hibridização sp3? Qual que é a hibridização de um carbono em sp3? Então, no caso do metano, você imagina que você tem um tetraedro, né? Você imagina que você tem um tetraedro. No plano da folha, você tem 2 ligantes. Então, você imagina que aqui é o carbono. No plano da lousa, você tem 2 dos ligantes. Aí você pode imaginar que para trás do plano da folha, você tem um outro ligante. E para frente do plano da lousa, você tem outro ligante. Então, você imagina que esse está para trás e esse está para frente. Tá? Isso daqui não vai fazer diferença porque eu tenho 4 ligantes iguais. Eu tenho 4 ligantes iguais. Eu estou falando do metano. Né? Mas vocês vão ver as engenharias que fazem a química orgânica. Você imagina que quando o carbono tem 4 ligantes diferentes, a gente tem o que a gente chama de isomeria ótica. O que é isomeria ótica? Você imagina que são substâncias que são iguais, mas têm imagens especulares, uma imagem especular da outra. Tá? É igual quando você coloca a tua mão, né? Igual quando você coloca a tua mão no espelho. Né? O que vai aparecer no espelho é igual a tua mão esquerda. Eu nunca gostei muito desse exemplo que o professor de química orgânica dá, né? Fala, ó, você tem o carbono, então você imagina que as engenharias que estão aqui comigo que fazem a química orgânica, eles vão chegar para fazer a química orgânica, o professor de orgânica vai falar, ó, você tem o carbono,
A hibridização dela é sp3 e ele tem 4 ligantes diferentes, então você pode ter os isômeros, né. Aí ele dá exemplo das mãos, né, mas às vezes, você imagina que você pode quando você compra luva não tem mão direita nem mão esquerda, então eu prefiro o exemplo dos pés. Você imagina que o teu pé direito é exatamente igual ao pé esquerdo, só que você já tentou depois você tenta calçar o pé esquerdo no direito, você vai ver que não dá muito certo, né. Então, esse é um exemplo de isomeria ótica. Você tem os seus pés, eles são exatamente iguais, né, mas eles têm orientação no espaço diferente, por isso que você não consegue calçar o pé direito no pé esquerdo, tá. A gente tem um exemplo muito famoso, a gente tem um exemplo muito famoso de isômeros, né, que é o caso da talidomida, né. Você imagina que a talidomida, ela existe como 2 isômeros, são 2 substâncias que são exatamente iguais, uma imagem especular da outra, e uma resolvia os problemas de enjoo e a outra causava teratogenia, tá. Então, você imagina que os isômeros, eles são moléculas que têm propriedades físicas idênticas, mas têm propriedades químicas diferentes. "Ah, professor, o que que você quer dizer com propriedades físicas idênticas e propriedades químicas diferentes?" Você imagina por que que é propriedade física, ponto de ebulição, ponto de fusão, solubilidade, tá. Você imagina que os isômeros têm tudo isso igual, então é impossível você separar os isômeros por destilação, por exemplo, porque eles têm o mesmo ponto de ebulição. Por partição em solventes, é impossível que eles tenham a mesma solubilidade, tá. Mas eles têm propriedades químicas diferentes, tá. Então esse daqui é o carbono na hibridização sp3. Você imagina que se você olhar na família 4A, você tem o carbono e você tem o silício. O silício é semimetal. Você imagina que a areia é formada da mesma forma, você imagina que a areia é formada da mesma forma que um diamante, por exemplo, né. O diamante é o carbono em hibridização sp3, né. Então, por exemplo, se você olha num diamante, você imagina que no mesmo plano você vai ter 2 ligações carbono-carbono. Esse carbono aqui do centro, ele vai ter um outro carbono ligado com ele aqui para trás do plano da folha, e aqui, saindo da lousa, ele vai estar se ligando com outro carbono, né. Você imagina que a geometria da hibridização sp3 é tetraédrica. Então você imagina o carbono aqui no centro de um tetraedro, e cada um dos vértices do tetraedro você tem outro ligante. No diamante é isso, né, ligação carbono-carbono. Se você imaginar a sílica, é exatamente a mesma coisa. Só que o carbono é uma das poucas molé uma das é o único elemento da tabela periódica que faz ligação com ele mesmo, né, ligação carbono-carbono. Então você imagina que o silício, ele não faz ligação estável com nenhum outro elemento senão o oxigênio. Então se você for pensar na areia da praia, você vai ter um oxigênio, deixar assim melhor, né. Você imagina que se você for pensar na areia que tem na praia, você vai ter um oxigênio e outro oxigênio ligado aqui no silício, os 2 no plano da lousa. Aí ele vai ter um outro oxigênio ligado para dentro do plano e um outro ligado para fora. E aqui em cada um desses oxigênios vai ter um silício. E assim vai se repetindo toda a estrutura. Então você imagina que o carbono faz hibridização sp3, o silício também. Só que as únicas ligações estáveis que o silício consegue fazer é com o oxigênio, né. Existe uma química mais à frente, né, essa daí já é uma química orgânica mais avançada, que é o que eles chamam de organocilanos, né. O que que é um organosilano? Você imagina que não existe você imagina que não é estável, né, você ter uma ligação silício
melhor dizendo, né, as únicas ligações estáveis que você vai ter, vai ser silício e oxigênio, e silício e carbono. Então, quando você tem um silício ligado a um oxigênio, né, é o que acontece na areia da praia, e também você tem ligações silício-carbono, né, que é a classe dos organocilâmicos. Mas aí é outra química, né, já é uma coisa mais avançada, sai do nível da química geral, certo? A gente ainda tem alguns minutinhos. Então, só para vocês lembrarem também da prova, isso daqui são as ligações covalentes, né, que o carbono e o silício pode formar. Agora, quais são os cátions que eles podem formar? Da família 4A. Né? Você imagina que o carbono e o silício eles não vão formar cátions, né? Nem ânions. Mas você lembra que na família 4A você tem o carbono, o silício, o estanho e o chumbo, tá? Então, lembra do você lembra daquilo que eu falei para vocês do efeito do par inerte, tá? Lembra que a distribuição deles vai ser NS2, NP2. Então, no caso do estanho, se ele perder os elétrons que ele tem no orbital P, ele também vai querer perder os elétrons que está no orbital S. Mas você pode comprar, por exemplo, você pode comprar comercialmente. Você pode comprar comercialmente o iodeto de estanho 2, tá? E você pode comprar o iodeto de estanho 4. Você pode comprar comercialmente esses dois. Você imagina que esse daqui ele oxida muito fácil e esse daqui ele já não se oxida mais, né? Ele já perdeu todos os elétrons dele, né? Lembra que eu falei para vocês, você nunca vai ter um cátion com esse estado de oxidação. Então, se ele está como um pozinho bonitinho, como um sal bonitinho no frasquinho, ele vai ser isso daqui. Se você jogar ele em água, ele vai precipitar, como óxido de estanho 4, né? Uma coisa que é interessante, né? Você imagina que o estanho é metal, você imagina que o estanho é metal, e você imagina que o iodeto, né? Ele é um halogênio. Então você tem metal com halogênio, você vai ter um sal iônico. Você imagina que um sal iônico ele vai ser solúvel em água, mas não vai ser solúvel em solventes orgânicos, né? Por incrível que pareça, né? Então aqui você tem um sal iônico, mas ele é solúvel em solventes orgânicos. Se você colocar ele em gasolina, em hexano, em clorofórmio, ele se solubiliza completamente, tá? Enquanto que esse daqui se dissolve completamente em água para formar estanho mais 2 iodeto e não se dissolve de maneira alguma em solventes orgânicos, né? Então você imagina que a ligação estanho-iodo tem um certo caráter covalente, né? O sal se dissolve em solventes orgânicos, né? Mas ele também se ioniza em meio aquoso. No chumbo, o chumbo ele vai perder os 2 elétrons que ele tem no orbital P, mas ele não vai querer perder os elétrons que ele tem no orbital S, tá? Então você imagina que o principal estado de oxidação do chumbo é mais 2, enquanto o estado de oxidação mais 4 é fortemente redutor, fortemente oxidante, tá? Então você imagina que o chumbo ele pode estar presente como um cátion, ou ele pode estar presente no estado de oxidação mais 4, certo?
Se a gente chegar na família 5A, você vai ter o nitrogênio, o fósforo, o arsênio e o antimônio. A distribuição eletrônica vai ser NS2, NP3. Se você for fazer o diagrama das caixinhas, né, você vai desenhar isso aqui. Você sabe que nessa família aqui, enxofre e fósforo, eles são o quê? Não metais, né? Se eles são não metais, eles vão fazer ligação covalente e compartilhar seus elétrons, correto? Quantas ligações eles vão fazer? Então você imagina que o nitrogênio e o enxofre, eles podem fazer 3 ligações. E qual que vai ser a hibridização? Eles estão envolvendo orbitais S e P. Então vai ser uma hibridização sp3. Só qual que é a diferença do metano e para a amônia? Você imagina que na amônia você tem um par que é não ligante, tá vendo? Você tem 4 pares de elétrons igual no metano. Ó, eu tinha desenhado o metano aqui, ó. Então no metano, você tem os orbitais sp, você combina esses orbitais sp, né? E você faz uma, duas, três, 4 ligações. Aqui você tem 4 orbitais ligantes, aqui você tem só 3 orbitais ligantes. Então, se você for desenhar amônia, você pode colocar um ligante e o par de elétrons não ligantes no mesmo plano. Você pode colocar um outro ligante para dentro do plano da lousa e o outro para fora do plano da lousa, né? Você também pode falar da folha se você for desenhar isso daqui no papel, né? Então aqui você tem a amônia e aqui você tem o metano. Ambos têm a geometria tetraédrica. A hibridização do átomo central é sp3. Mas qual que é a diferença? Esse daqui tem um par não ligante. Quem que vocês acham que é mais polar? O metano ou a amônia? Dura que agora tem Google, né? Se eu pergunto na prova quem tem maior ponto de ebulição, metano ou amônia, né? É só vocês colocar no Google o que vocês acham. Ponto de ebulição do metano e da amônia. Então, você imagina que a amônia tem um ponto de ebulição, tem um ponto de ebulição maior que a do metano. Você imagina que a amônia é mais polar do que o metano. Na verdade, o metano é totalmente apolar. O metano é totalmente apolar, enquanto a amônia é polar. Você imagina que o tetraedro é uma figura que tem eixo de simetria, né? Então você imagina que, por exemplo, o carbono, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então você imagina que você vai ter um momento de dipolo do hidrogênio para o carbono, né? Então você imagina que esses momentos de dipolo da base vão se cancelar com esse momento de dipolo aqui, né? Aqui na amônia, você imagina que o nitrogênio, ele é bem mais eletronegativo que o hidrogênio. Você imagina que esses momentos de dipolo da base do tetraedro vão se somar com esse momento de dipolo do par inerte. Então, isso daqui faz a amônia ser polar, enquanto o metano é apolar. Você imagina que todas as espécies que têm carbono
e você tem 4 ligantes iguais, elas são totalmente apolares, né. Então se você pensa o seguinte: o tetracloreto de carbono, né, ou o tetrafluoreto de carbono, você imagina que o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, né. Então você tem aqui, por exemplo, tetracloreto de carbono. Você imagina que esses momentos de dipolo, então você imagina que os elétrons da ligação carbono e halogênio, eles vão estar muito mais para o lado do halogênio do que para o lado do carbono. Então vai ter um momento de dipolo, né? Esses elétrons da ligação vão estar muito mais perto do cloro do que do carbono. Você imagina que esses momentos de dipolo da base vão cancelar com esse momento de dipolo aqui. E o tetracloreto de carbono é uma molécula totalmente apolar. Então é engraçado que você tem o metano, tem o tetracloreto de carbono. Os dois são apolares. E aqui você tem amônio, que é apolar, justamente por causa desse par não ligante. Certo? Então, eu falei da hibridização, então você sabe nesse momento você sabe que nitrogênio e fósforo fazem 3 ligações e carbono faz 4. O boro, ele também faz 3 ligações, mas qual que vocês acham que é a geometria? Então eu já mostrei para vocês a geometria da amônia e a geometria do metano, tá? Esse daqui faz 3 ligações, ele tem 3 pares ligantes e um par não ligante. Esse daqui tem 4 pares ligantes. E qual que é a geometria dessa molécula aqui? Lembra quando eu fiz o diagrama de caixa para vocês? Aqui os orbitais S. Opa. E aqui os orbitais P. Aí ele promove esse orbital, esse elétron aqui para cá, onde ele pode fazer uma, duas, 3 ligações, que é a hibridização sp2. Na hibridização sp2, ele vai ter uma geometria que a gente chama de trigonal plana. Essa molécula aqui é polar ou apolar? Esses dois momentos de dipolo cancela com esse momento de dipolo. Então, o tricloreto de boro é apolar. Então é engraçado. Se você for pensar nessa série, né, aqui você só tem 3 pares ligantes. Então, se você olhar para o cloreto de boro, para o metano, tetracloreto de carbono, os 3 aqui são moléculas apolares. Enquanto a amônia é polar. Certo? Então agora eu falei um pouquinho para vocês da geometria, né? Falei um pouquinho da hibridização. Mais para frente eu vou entrar até num assunto delicado com vocês, que é esse negócio das duplas ligações, né? Você imagina que tem professor de química que coloca
A gente vai falar depois do sulfato, né? Então você já deve imaginar que tem livro de ensino médio que fala que o sulfato vai ter essa estrutura aqui. Então você imagina que se você desenha essa estrutura, o enxofre está fazendo quantas ligações? 6. Né? Ele está fazendo 4 ligações sim, ele está fazendo 2 ligações simples e 2 ligações duplas. Tá? Então, na verdade, esse tipo de modelo ele é até bonitinho, mas ele não é muito realista. Tá? Imagina que só quem tem capacidade de fazer ligação dupla mesmo é o carbono, o único elemento da tabela periódica que faz ligações duplas puramente ditas. Tá? Mas então aí depois a gente continua falando então da ligação covalente e da geometria que as moléculas podem ter. Tá? Aí na próxima lista eu vou colocar os desenhos os desenhos do livro são bem mais bonitos que os meus. Aí fica mais fácil de vocês visualizarem, tá? Então, na semana que vem é feriado, um ótimo feriado para vocês. E a prova abre agora às 22 horas, né? A nossa segunda avaliação de aprendizagem. Vocês têm até o dia 8 para fazer. Tá joia? Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Uma ótima semana, né? Que hoje é segunda-feira e já um ótimo feriado para vocês.